Bem-vindos aqui a este webinar, na prática, a esta entrevista. Estou aqui já com o meu amigo Joaquim Marujo e convidei-o, ele acedeu de imediato a poder estar uns minutos connosco para conversarmos um pouco, e aqui a ideia é mesmo conversar um pouco, e foi uma das primeiras pessoas que me veio à cabeça para poder fazer este trabalho, esta entrevista. É uma pessoa que tem um impacto muito grande na minha vida, que eu aprecio bastante. Conhecemos-nos há 2 ou 3 anos, mas para mim é um referencial muito grande. E tu neste momento podes te estar a perguntar, pá, então, mas quem é que é o Joaquim Marujo? O Marujo, ele vai ter a oportunidade de falar, é uma pessoa que trabalha na área da terapia, ele identifica-se como um terapeuta da alma, uma pessoa com uma experiência absolutamente fenomenal e que vai desde professor universitário, a terapeuta, um monte de coisas que ele já fez na vida e que lhe trouxeram, de certeza absoluta, uma bagagem imensa para poder, neste momento, numa ótica do empreendedorismo, olhar como se fosse a ver de helicóptero, para ter uma perspectiva que se calhar nos pode servir a nós para vermos na perspectiva dele. Então é uma pessoa controversa, vou-te já avisar, vai falar coisas que provavelmente vão chocar de frente com conceitos que eventualmente possas ter. Porquê é que eu digo isto? Porque isso aconteceu e acontece muitas vezes comigo, mas aquilo que eu tenho percebido é que quando me dizem muitas coisas com as quais eu já concordo, então a minha evolução está limitada. Então, Joaquim, muito obrigado por estares aqui. Eu, Muito é que obrigado. eu quero te agradecer, Bruno, porque também tenho uma grande admiração por ti, porque tenho visto sempre a tua evolução, quer a tua evolução sob o ponto de vista psicológico, que essa para mim é mais importante, porque se nós não estivermos bem mentalmente, também não estamos bem economicamente. Eu costumo sempre dizer, no ar de brincadeira há 40 anos, nós temos 4 mentes. E essas 4 mentes podem-nos colocar na loucura que cura ou na loucura que não cura. E precisamos olhar para a nossa mente de uma forma diferente. Eu costumo sempre dizer, uma mente que me mente. Quando ela me mente, pode-me colocar demente, e para não ficar demente, tem a mente com ira, que é mentira. Né? E aquilo que me preocupa neste precisamente é como se houvesse uma mentira mundial. Eu pertenço à teoria da conspiração há quase 50 anos. E há 50 anos eu digo que nós vamos ser todos chipados. E nós estamos a caminhar para lá. E estamos a caminhar de uma forma muito fácil, Bruno. Porque hoje em dia é fácil colocar um chip biométrico na tua pele. Com a desculpa que um chip biométrico permite saber a tua temperatura corporal. E a partir deste momento, todas as pessoas que têm um aumento de temperatura corporal estão a ser conectados pelo governo. Mais grave do que isto, todas as pessoas sabem com quem é que tu te conectas todos os dias, porque nós estamos a ser filmados diariamente. É verdade. Isto para os regimes totalitários é perigosíssimo. Estás a ver? Bom. E além de mais também entendo que eu que já passei pela crise, por exemplo, do ébola em 2014 ou da gripe A em 2008, né? Nós tínhamos uma liderança mundial muito importante, sabias? Tínhamos os Estados Unidos que lideravam o mundo inteiro. Né? E os Estados Unidos tinham um poder diabólico em termos de ajuda mundial e neste precisamente eles estão se marimbando em qualquer parte do mundo. E hoje também aconteceu uma coisa que é gravíssima, pelo menos há 8 anos para mim, é que a população acredita cada vez menos nos políticos. Até mesmo nós podemos ver isto no fundo, até com juízes que hoje em dia são acusados de corrupção. E naturalmente que eu não consigo perceber porque é que há esta quarentena. Não consigo. Eu posso explicar porquê. Porque uma gripe normal, o ano passado, matou 3.800 pessoas neste país. Tem uma taxa, no fundo, de provocar a incidência 6% mais do que este Covid. Ou seja, a desvantagem que este coronavírus tem é que ele infecta mais depressa, mas não mata mais que o vírus da gripe, certeza absoluta, estás a ver? Sim. O que está aqui em causa para mim é, e vamos aqui, depois já vou avançar isto, é que desde que nós somos homens, desde a pré-história, que os seres humanos convivem com vírus e com bactérias. E, por conseguinte, desde a Idade Média, com as grandes doenças que houve, até mesmo com a gripe espanhola, nós sempre sobrevivemos. Sobrevive o mais forte, é verdade. Né? Mas o problema que nós hoje temos aqui é um problema do Serviço Nacional de Saúde. Porque os Estados mundiais deixaram de apostar na saúde da população. E como deixaram de apostar na saúde da população, não têm hospitais preparados
para receber a afluência enormíssima de pessoas que iriam chegar ao hospital. E o que é que... Esse ponto de vista, desculpa interromper, mas esse ponto de vista é extraordinário. Eu hoje estive numa conferência como esta com amigos meus da Eslovénia, de Itália, da Croácia, da Bélgica e da Itália. O testemunho que eu ouvi foi que, efetivamente, a mensagem que é passada é que é um vírus que está a trazer imensos problemas, mas o grande problema, e que poucos estão a falar, é que o sistema de saúde lá não está preparado para isso. O problema não é o vírus, o problema é o sistema de saúde. Mesmo assim, Bruno, eu posso dizer uma coisa, a conferência que nós estamos a fazer vai ficar online e, por conseguinte, nós ficamos identificados automaticamente com aqueles que estão contra a quarentena e, por conseguinte, somos um perigo do seu ponto de vista público e social. Por exemplo, eu soube que ainda ontem o Presidente da Câmara de Leiria colocou uma avenida na Marginal que dá para o Pinhal, cheia de pessoas a passear, e ele dizia, nós vamos fechar esta pedonal, porque há pessoas em excesso a passear na pedonal, e esta fotografia era do ano passado, Bruno. Incrível. Isto é gravíssimo para mim, porque não estaria aquele número de pessoas que lá estão, estás a ver? E por isso, então as pessoas não podem passear numa pedonal, porquê? Não podem ter uma distância de 2, 3 metros uma das outras? Podem. Estás a ver? Ou seja, voltamos à equação, mas já agora que falámos nisto, eu queria voltar aqui um pouco. Nós vamos conviver a vida inteira com o vírus. E este coronavírus vai pertencer a uma nova série que para o ano está cá outra vez. Ou alguém vai pensar que para o ano vai haver aqui uma nova vacina para ele. Então vamos começar a ser vacinados todos os anos contra o corona, não é? E daqui a 3 anos qual é que vai aparecer? E daqui a 4? E daqui a 5? E daqui a 6? É preciso ensinar as pessoas a cuidar de si, sabias? Este é que é o grande problema. Porque, Bruno, desculpa, o grande problema que está para mim aqui assim é o que é que o governo fez para te ensinar para teres cuidado com as tuas mãos? O que é que ele fez? Nada. Eu vejo pessoas de luvas, ainda hoje estive a ver uma pessoa de luvas, que estava a atender num supermercado e depois veio cá para fora fumar o seu cigarro. Ou seja, eu acho isto abismal. Ele acha porque tem luvas que não está infectado. Então, e a luva não estava agarrada à boca? Tu colocas uma luva, Bruno. Quando tu colocas uma luva, como é que tu a tiras depois? Se calhar tu não sabes tirar a luva. É ou não é? Provavelmente. Provavelmente. Né? Ou seja, a tua mão não pode entrar na pele. Porque, conseguindo tu para tirares uma luva, a tua mão, um dos dedos, tem que entrar no meio desta luva para poder puxá-la e depois a outra simultaneamente. Ou seja, a luva não pode tocar na tua pele. E se ninguém te ensinou até hoje a lidares com uma luva. Mais grave do que isto, porque é que tens que andar com uma máscara? Tu sabes lidar com uma máscara? Sabes tirar a máscara? Eu vejo malta a almoçar, agora não que é proibido, né? Mas a semana passada estavam a almoçar com a máscara no pescoço. A máscara está infectadíssima. E depois nós seres humanos adoramos tocar na nossa cara, sabias? No nariz, na cara. Né? Quantas vezes é que instintivamente esta mão, com luva ou sem luva, vai à cara e à máscara? Ajeitando a máscara. Estás a ver? Ou seja, não há indicações nenhumas às pessoas de como é que as pessoas vão utilizar as máscaras ou vão utilizar as mãos. E porquê que o governo não fez isso? Porquê? Ou para quê, que é mais grave ainda? Eu porquê não posso perceber. Agora, para quê é que é mesmo muito perigoso, sabias? Na forma como é que um gajo como eu que tem a teoria da conspiração. Mas podia dar outros exemplos. Alguém te ensinou a lavar as tuas mãos? Ninguém. Não. Mas as mãos têm que ser lavadas, sabias? E há uma técnica para se lavar mãos. Também ninguém te ensinou. Por conseguinte, as mãos estão mal lavadas e, por conseguinte, os vírus ou as bactérias vão lá ficar. Mais grave do que isto. Eu vejo as pessoas comprarem álcool. Tu sabias que o álcool puro a 90% não mata nenhuma bactéria, nem nenhum micróbio, nem nenhum vírus? Porque eles são como os seres humanos, eles precisam de água para viver. O que mata é um álcool a 60 graus. Mais grave do que isto. Cada vez que tu pões álcool na tua mão, ele vai destruir uma flora saprófita que vive nos lípidos, que vive na gordura da mão. E quando tu retiras a gordura da tua mão, o que é que tu vais permitir? Que a flora saprófita, que é aquela que tem a capacidade de lutar contra
os vírus e as bactérias não estão lá. A tua mão vai ficar infectada mais depressa. Ou seja, alguém te ensinou a pôr gordura nas mãos? Há qualquer coisa de perverso aqui nisto tudo, Bruno? Mesmo perverso, sabias? Porque aquilo que é essencial para a população, ninguém diz. Por exemplo, porquê é que tu entras num supermercado e à saída tu tens que desinfetar? Porquê que não é à entrada? Porquê que tu à entrada, não é assim, não te deixam ficar umas luvas, daquelas de plástico normalíssimas da fruta? Tu vais agarrar num carro, está altamente infectado. Então é antes de entrar que a população se devia prevenir para quando saísse, de facto, deixasse o supermercado o mais limpo possível. Estás a ver? Ou seja, há aqui um conjunto de instrumentos que deviam ser ensinados, mas mais complicado do que isto. Se tu olhares para a Índia não tem antibióticos, sabias? Não tem. Eu estive na Índia, já lá foste à Índia, Bruno? Não, ainda não fui à Índia. Então vale a pena lá ir à Índia, pá. Tu vais ao Rio Ganges, pá, e um gajo está a tomar banho no meio dos mortos, que acabaram de ser queimados há meia hora, não é? Tu vais comer, pá, e tu, quando lá chegas 8 dias, depois estás de diarreia, porque o nosso corpo não está habituado. Ouve, eles não estão nada preocupados com o coronavírus, estão preocupados em isolar o território para que não entre ninguém, que acho muito bem. Que é outro erro grave que nós fizemos, estás a ver? Mas isso fica para depois, né? Porquê? Porque eles sabem aumentar o seu sistema imunológico, sabias? Eles têm uma medicina com 6.000 anos que é ayurvédica. Alguém te ensinou, por exemplo, que estamos em plena crise com o coronavírus, a que tu possas, no fundo, prevenir que não fiques constipado ou que não haja uma sinusite, que é utilizando uma lota? Ninguém. E uma lota custa 30 euros, que é apenas água e sal, um pequeno irrigador para que tu de manhã ponhas a ponta do irrigador no nariz, vai limpar todas as fossas nasais, vai sair para o outro lado de lá, vais-te a suar, isso de manhã, primeira coisa a fazer. Quando chegas a casa, a mesma coisa, estás a ver? Alguém te ensinou a fazer isto na televisão? Ninguém. Não estão interessados, a indústria farmacêutica não está. Já viste quanto é que a indústria farmacêutica está a ganhar neste preciso momento, Bruno? Quanto é que a malta das luvas... Olha, eu se soubesse disto, tinha combinado contigo, tínhamos montado há 6 meses uma indústria só de máscaras, luvas e no fundo, detergentes para as mãos. Seríamos milionários. Hoje seríamos milionários. Não? Se calhar aí entramos um pouquinho nesse campo que é preparar-nos para o futuro. Isso. Para o futuro. Mas eu poderia continuar aqui. Alguém te ensinou a preparar o teu sistema imunológico para ele ficar mais forte? Fazer um probiótico intestinal, fazer toda a medicação ayurvédica, da trifala e outras substâncias para que o teu sistema imunológico fique bem, porque a tua área intestinal é o teu segundo cérebro, é lá que fabrica todas as vitaminas, toda a serotonina, tudo o que há, menos no estômago, é a vitamina B, naturalmente, estás a ver? Ou seja, ninguém nos preparou para que a gente possa ter aqui uma boa higiene corporal, estás a ver? O que é grave, Bruno. Mas voltamos novamente àquilo que me interessa. Olha, porquê é que nós não isolámos o nosso país quando começou o coronavírus? Porquê? Só segunda-feira é que o aeroporto vai ter ali prevenção na malta que vem do estrangeiro. Segunda-feira? Então não podia ser na sexta-feira? Porquê segunda-feira? Que é para entrar mais uma maltinha? Mas pronto, acharam que não e nós estamos aqui já infectados. Mas vamos aqui uma coisa que... Isto começou em Itália, não foi? Sim. Ok. O que é que o governo da Europa fez em relação à Itália? Vamos imaginar o seguinte, a Itália não tem um sistema de saúde impecável. Não tem, como nós também não temos já, porque os governos destruíram o Serviço Nacional de Saúde. Está completamente de errado. Olha, a lista de espera para tu poderes, por exemplo, tirar aqui, pôr apenas uma lente no olho, é 1 ano de espera. Tens um cancro, esperas 1 ano. Uma lista de espera nunca mais acaba, não há enfermeiros, foram todos para a Inglaterra, não há médicos. Estás a ver? Então, se nós temos uma lista de espera para ir a uma consulta normal, o que é que tu achas? Qual é a lista de espera para um coronavírus? Porque não temos Serviço Nacional de Saúde. Agora vamos imaginar o seguinte, Bruno, de que em Inglaterra, ou a França, ou o que tu quiseres, qualquer outro país dizia assim, epá, a Itália entrou em quarentena, e acho muito bem, fechou as suas fronteiras para que o vírus não saia de lá. E é uma boa medida, Bruno. Fechou, acabou. E agora, o que é que acontece economicamente à Itália? Vai entrar em bancarrota. Claro, por causa do turismo, fechou. Tudo. Então, se os governos todos se juntassem
e injetassem dinheiro para a Itália agora, mandassem para lá ventiladores, mandassem para lá luva, ou seja, eles tinham isolado a Itália e nós passaríamos Portugal, a Espanha, a França, toda a Europa, injetaria, no fundo, todo o material de saúde naquela zona. E mesmo economicamente, é para vocês entrarem em bancarrota para prevenir os outros países. Então não é? A quarentena de lá é muito boa para nós. É muito boa para a Europa inteira. Porque se os italianos não fechassem as fronteiras, o que é que teria acontecido? E por isso, os Estados deviam ter entrado economicamente com dinheiro, exatamente, para que os italianos saíssem desta crise o mais depressa possível e nós não teríamos coronavírus. Estás a ver? Onde é que está a autoridade governamental em termos mundiais? Não está em lado nenhum, sabias? Porque já ninguém acredita em ninguém, tu não tens líderes. No tempo do ébola, que quadriplicou, foram os americanos, sabias? Que conseguiram debelar o ébola. E por isso, nós temos de ter uma visão diferente desta quarentena. Porque o que está aqui a acontecer, estão a meter medo às populações. Então eu não posso sair de casa para ir passear a pé, só se tiver um cão? Ou seja, eu estive a falar agora com um médico que está na Madeira e ele só pode andar à volta do quarteirão porque se andar mais para baixo a polícia proíbe de andar. Oh, Bruno, isso para mim é qualquer coisa que é preocupante quando eu começo a pensar em podermos estar com um chip biométrico, a desculpa, que é a forma de controlar os vírus em termos mundiais. Ouve, sabes que os vírus são tão inteligentes como tu, Bruno, se calhar são mais inteligentes do que tu, sabes? Uhum. Porque os vírus sabem o que é que nós gostamos, os vírus sabem que nenhum ser humano vive isolado. Os vírus sabem que nós gostamos socialmente de beijos e de abraços, sabias? Então eles aproveitam-se da nossa fragilidade para se, no fundo, transmitirem. Além de mais, os vírus transmitem-se com o teu DNA, sabias? Então, o que é que este vírus tem do teu DNA? Tem a tua inteligência. E nós temos que pensar exatamente nisto, de que os vírus vão existir sempre. O que a população tem que fazer é passar a exigir que os políticos sejam responsáveis. Ou eu pessoalmente entendo que nem daqui a 3 anos a tua economia vai poder sobreviver. Por exemplo, a construção civil. Porquê é que ela não pode continuar a trabalhar a construção civil? Porquê? Estás numa casa sozinha a colocar peladura, ou a colocar cimento, ou a colocar tijolos, porquê é que não há de trabalhar? Tem uma lógica? Está tudo parado? Não tem lógica. E por isso, isto, para mim, há qualquer coisa de errado em termos mundiais, sabias? Não sei o que é. E como é que nós, na nossa individualidade, podemos pegar nisto que se está a passar para fazermos melhor? Em primeiro lugar, isto é a grande lição em termos de nós, saber cuidar de nós. Sim. E perceber que nós temos um corpo. Esse é um dos teus pontos-chave que eu sei que tu abordas sempre, Sim. que é aí que tudo começa. É aí que tudo começa. No nosso corpo. Porque a nossa alma materializa-se neste corpo. E olha que o nosso corpo, se tu olhares, por exemplo, aos intestinos, tem milhões de micro-organismos. Se tu olhares para a tua boca, tem milhões de micro-organismos. Ou seja, a tua pele, 60% são micro-organismos saprófitas. É preciso cuidar deste corpo. E é preciso cuidar deste corpo com respeito. Como, por exemplo, quando nós nos levantamos de manhã, quando começas a dormir, toda a tua área salivar deixa de trabalhar, o esófago deixa de trabalhar, o estômago deixa de trabalhar, e quando tu acordas de manhã, a tua boca tem mau cheiro, porquê? Tem mau cheiro porque os micróbios se desenvolveram durante a noite, porque não há saliva. Está cheio de micróbios. Alguém te ensinou a usar um raspador de língua para limpar a língua? Por acaso ensinaste tu. Obrigado. Mas estás a ver. Epá, custa 3 euros. Alguém te ensinou que depois do raspador te passar um gajo escova os dentes e vai beber um copo de água morno? Com ou sem limão, para mim já é secundário. Se tu fizeres isso, vais pôr todo o teu sistema digestivo a trabalhar e o ácido clorídrico do estômago vai trabalhar para começar a combater os primeiros micro-organismos, estás a ver? Ou seja, este corpo é fundamental nós cuidarmos dele. E nós devemos perder 1 hora por dia a cuidar deste corpo. Como, por exemplo, compreende-se que as pessoas não há um mínimo de ir ao ginásio. Não, no ginásio tu não precisas ir para um ginásio. Tu não tens uma bicicleta. Nós vamos andar a pé. Podes fazer remo. Podes fazer milhares de coisas sem ir para um ginásio. Não há dinheiro? Pá, não há dinheiro, mas há. Compra uma bicicleta, pá, nem que seja em casa. Então, podemos aproveitar esta quarentena
para não chamar um estado de emergência que até me assusta, que eu sou do tempo do fascismo, né? Em que grupos... Agora é melhor, sabe? No tempo do fascismo, grupos de 3, já não podíamos andar juntos em grupos de 3, sabias? 2 numa rua, 1 na outra. Hein? Agora é um grupo de 5, ou seja, o fascismo ficou melhor. Como se 5 fosse... Como é que chegaram à conclusão que só posso estar numa sala 5 pessoas? Eu fui ao supermercado e só podiam entrar 5 pessoas. Porquê? Não consigo perceber a palavra. Porque, no fundo, encontrei-me várias pessoas nos corredores, sabias? Sim. E havia malta que fugia de mim quando me via, né? Porque não tinha máscara nem luvas, né? Okay? E por isso, este corpo tem que ser cuidado. Nós temos que acordar de manhã e temos que perder pelo menos 1 hora com este corpo na sua higiene matinal. Por exemplo, uma coisa simples, né? Que pouca gente sabe, né? 90% da população vai à casa de banho, desculpa o termo, fazer cocó e não lava o rabo, sabias? Não lava. Já viste a quantidade de micróbios que deixamos ficar ali na cueca a povoar aquela zona que vai ficar meio acastanhada, que é uma vergonha? Não. Isto também é higiene, sabias? Claro. E as pessoas também esquecem-se que não é preciso lavar. Mas eu podia entrar noutras áreas, ou seja, é tempo de cuidar deste corpo. E isto vai nos obrigar a fazê-lo. Se as pessoas em casa na quarentena tivessem cuidado do seu corpo com cabeça, tronco e membro, estariam 1 hora a cuidar dele. Se as pessoas depois se preparassem para um pequeno almoço como deve ser, eu estou a ver como é que vai ser o pequeno almoço das pessoas. O pequeno almoço das pessoas, eu vou ver o que é, né? Eu estou mesmo a ver. E tu também estás a ver. Sim. E se houver crianças, pior é, não é? E depois vão ficar sentados, provavelmente... Ainda hoje eu vi um gajo, né, que estava a conversar com um amigo e disse, epá, a minha mãe esqueceu-se e o meu pai de porem o almoço na marmita. Epá, um gajo com 40 anos esqueceu-se que é preciso trazer comida para o trabalho. E tu sabes o que é que ele comprou no supermercado? Cerveja. Ouve, a malta vai se encharcar em cerveja. Estou mesmo a ver, não é? Qual é a alimentação que as pessoas vão fazer em casa? Olha, eu entro no supermercado, ainda hoje estive no supermercado, não vi ninguém comprar nenhuma verdura, sabias? Sim, Zero. Bruno, zero. Vi as pessoas comprar latas de conserva, chocolates, barras, que vocês também têm naturalmente, né? Energéticas, né? Mas se calhar confio mais na tua do que ali no supermercado, tem mais açúcar, provavelmente, estás a ver? Sim. Não vi ninguém... Ouve, a área de peixe fresco não se vendia. Não estava, não saiu ninguém com congelados, sabias, de comida. Como é que é possível, Bruno? E por isso, esta é a grande lição. Cuidar do nosso corpo, fazer uma alimentação como deve ser. E depois criar limites. O nosso corpo precisa de limites. Mesmo em tua casa, numa quarentena, precisa de limites. Limites em relação ao teu filho. Ele tem que perceber que o pai está a trabalhar. E é preciso criar este limite. Ele próprio pode estar a divertir-se e o pai tem que respeitar o limite dele. Não é? Há limites em relação à tua mulher. E este também é o tempo de criar limites, saber dizer não. Porque o não é a estrutura da nossa personalidade. O não tem a ver com a nossa autoestima. E aqui, mais uma vez, é a forma de nós também começarmos por dizer o que é que eu tenho que fazer para não estar encharcado em informação que eu considero que é grave. Ainda ontem nasci que eu tive a possibilidade de ver um noticiário. Não vou dizer quem, e tu sabes também como eu, ele até desde que é jornalista há 40 anos e que ele é que sabe o que é jornalismo, e depois meteu um vídeo no dia anterior, não sei se tu viste, em que há uma carga de porrada em Inglaterra com as pessoas que estão na rua, e o vídeo era do ano passado, que ela tinha aquele Homem-Aranha, o que é que era aquilo do filme do ano passado, a dizer que aquilo era Inglaterra, que estava tudo na rua. É mentira. É mentira, estão a meter medo à população com um vídeo na SIC que foi do ano passado. E sabes como é que ele se despediu das pessoas? Agora, espero que tudo corra muito bem e desejo a todos que tenhamos um bom verão. Porra, desculpa o termo agora, Bruno. E a primavera, onde é que ela está? Ele entende que só em junho é que nós vamos sair da quarentena? Tu achas que as pessoas vão se aguentar até junho fechados dentro de casa? Só se for com carga policial. Claro. Não é? Ou seja, é preciso fazer coisas importantes que eu te posso dizer aqui de uma forma muito simples. O que é preciso fazer em casa? E isto é que é uma boa informação. Isso é uma boa ajuda. Isso é uma boa ajuda para as pessoas que nos estão a ouvir. É? Pronto. Isto eu acho que é importante. A primeira coisa que é importante, uma coisa muito nós não temos que abrir o nosso noticiário apenas uma única vez por dia. A gente abre o noticiário às 10h30 e acabou. Não é preciso mais. Paremos com mandarem mensagens para os outros, que a maior parte das coisas são fake news, não tem interesse nenhum. Deixemos as informações sobre o coronavírus de lado. Não tem interesse nenhum estarmos encharcados em informação. As pessoas que querem informação
Não é esta informação que tem que ir à procura. O Facebook, as redes sociais, vão servir apenas para nós podermos comunicar com as pessoas, mas de coisas alegres, estás a ver? Segundo aspecto, é preciso ficar muito calmo e muito tranquilo quando nós estamos a ver a informação. Quando eu recebo uma notícia que é alarmista numa rede social, eu rio-me sempre, porque eu entendo sempre que são fake news. E digo sempre, está calmo, está tranquilo, não é nada. Segundo aspecto, e acabei de falar no há bocado, vamos cuidar do nosso corpo. Atividades físicas em casa, cuidar da nossa alimentação, comer muita fruta e alimentos que fazem bem ao sistema imunológico, de facto são os verdes. Nada de bebidas alcoólicas, é o tempo de parar com o álcool neste precisamente. O álcool destrói tudo o que está no nosso intestino, o álcool destrói até a nossa área pulmonar, o álcool vai destruir as bactérias boas do pulmão e do intestino. E vamos fazer uma coisa muito simples, que é, se nós somos capazes de relaxar o nosso corpo, temos muitas endorfinas. Vamos aprender em casa, que é a terceira coisa, a fazer coisas que nos dão prazer, Bruno. Ouvir música. E não é ouvir aquilo que nós gostamos, é, olha, vou ouvir música clássica agora durante 10 minutos e vou apreciar a música clássica. Logo à tarde vou ouvir jazz. Depois vou alterando, estás a ver? Por exemplo, se calhar as pessoas não têm noção que há cursos online gratuitos, a Universidade de Cambridge, várias universidades, mais de 1000 cursos para nós fazermos. É tempo de fazer cursos agora, de ler livros. E usar o tempo de uma maneira construtiva. Isso mesmo. Olha, por exemplo, eu estive no Brasil há pouco tempo, por exemplo, a Fundação do Getúlio Vargas disponibiliza para cima de 55 cursos gratuitos, sabias? Sobre a ética empresarial, sobre a administração pública, sobre recursos humanos, sobre pilares de marketing. Conheces alguém a fazer esses cursos? Eu não. Ou seja, é tempo de nós, no fundo, fazer coisas que nos dão prazer. Epá, dançar em casa, né? E outra coisa muito importante, que é estabelecer uma rotina, como se fôssemos trabalhar. Acordamos de manhã e cuidamos do nosso corpo e vestimos como se nós fôssemos trabalhar. Nem que a gente saia da casa de banho, olha, vou ao café, e a gente vai à cozinha, estás a ver? E vamos manter uma agenda, vamos fazer uma agenda de trabalho. O que é que eu vou fazer hoje nas minhas 24 horas? Às 8 da manhã, às 10, às 12, às 14, às 18 e às 20, estás a ver? Há uma área muito importante, Bruno. Nós podemos pedir ajuda. Ou seja, eu posso estar um pouco mais aflito, um pouco mais preocupado, um pouco mais ansioso. Epá, espera aí, vou ligar ao Bruno. Bruno, epá, estou preocupado aqui. E tu até me podes dar uma boa ajuda, estás a ver? Sim, aumentar aqui a partilha com pessoas que confiamos. Isso mesmo, que é uma área muito importante, estás a ver? Por exemplo, há meditações guiadas. Por exemplo, há até um programa que vem para os telemóveis que chama-se Calma. Há pagos e há gratuitos, né? Há meditações guiadas. Epá, vamos fazer uma meditação guiada de manhã, à tarde e à noite, que é a área mais importante que existe, porque é calma, segrega serotoninas, temos dopaminas, estás a ver? Por exemplo, no YouTube, por exemplo, há vídeos interessantíssimos, mas de canais de humor, ou seja, há vídeos bonitos dentro do YouTube que nos dá vontade de rir. E nós íamos sentar com uma pipocazita, né, aqui sem açúcar, podemos comer pipocas que não engordam, com um bocado de sal, com um bocado de pimenta, com um bocado de piripiri, com um bocado até daquelas verduras que nós quisermos lá pôr, estás a ver? Podemos pôr o dedo na boca se quisermos, pá, como se fôssemos uma criança, né? E ver uns filmes divertidos no YouTube, né? Como, por exemplo, hoje nós sabemos de que o yoga, por exemplo, né? Há pessoas a fazer o yoga gratuitamente online, mas há pessoas que também estão a fazer yoga em que as pessoas nos podemos inscrever e fazer yoga, que vamos pagar uma lição de yoga, estás a ver? Podemos entrar exatamente e ver quem é que está a fazer, por exemplo, um curso de dança, por exemplo, estás a ver? Há pessoas a fazer para fitness, porque não? Outra coisa, Bruno, que é uma coisa interessante, por exemplo, que é uma coisa que eu faço, né? Eu estou vivo, tu também estás ou não estás? Eu estou. Eu também estou. Tens o relógio contigo? Tenho. Aí tem. Olha lá para o relógio, que horas são? Neste momento são 22h36. Estás vivo? Estou vivo. Então sorri. Ouve. A probabilidade de estar vivo neste preciso momento é grande, Bruno. Sabes quantas pessoas morrem no tempo exato que tu disseste? Imaginas quantas pessoas morreram? Não faço ideia, mas foram muitas. Muitas, milhares. Se calhar milhões. Se calhar. E tu estás vivo. Então isso não é uma sorte? E quantas pessoas, Bruno, neste preciso momento, no mundo inteiro, ficaram sem o pai, sem a mãe, sem um filho, sem a mulher?
Estás vivo ou não? Sim, estou vivo. Então porque é que a gente de hora a hora não podemos olhar e dizer assim, eu estou vivo? E estar vivo é uma sorte, pá. Só isso, a possibilidade de nós estarmos vivos, merece uma boa risada, sabias? Sim, acredito. Então, se nós puséssemos isso e dizer assim, pá, eu vou olhar para o relógio e dizer, eu estou vivo. Que é isso que eu faço, eu estou vivo. E ainda faço mais do que isso quando eu me deito à noite. Eu costumo sempre dizer assim, ó morte, eu venci-te. Eu venci mais esta batalha. Porque eu estou vivo. E quando acordo de manhã, eu digo, estás a ver, tenho mais um dia de vida. Mas eu sei que vou perder esta guerra. Ganho todas as batalhas até à última guerra, sabias? Há livros e e-books para ler que são gratuitos. Tu sabes que se tu fores à Biblioteca Mundial Digital, que às vezes eu costumo lá ir à procura de livros, tu imaginas quantos títulos de livros existem na Biblioteca Mundial Digital? Não faço a mínima ideia. Já agora que tu falas dos livros, só aqui situar as pessoas que nos estão a ouvir, quando nós olhamos para a biblioteca do Joaquim, já ficamos logo mais inteligentes, só de olhar. Eu em Leiria devo ter à vontade uns 4.000 livros, devo ter uns 20.000 livros, é verdade, não é? Bruno, vamos de facto olhar para as bibliotecas mundiais. Há um projeto da Gutenberg, é capaz de ter 500.000 de livros, gratuitos. E olha, há livros que eu adoro, sabias? E que há em PDF, a Metamorfose do Kafka, por exemplo. Vale a pena ler, ou a Carta ao Pai, estás a ver? Podemos assistir, por exemplo, a pequenas séries no Netflix. Não estou a fazer propaganda na Netflix, porque eu por acaso não a tenho, estás a ver? Não tenho Netflix. Porque gosto de cinema ao vivo, estás a ver? Até isso me proíbem, de ir ao cinema. Aí é que devia haver só 5 pessoas por filme, sabias? E até não me importava dizer assim, 100 euros por bilhete, só entram 5 gajos. Eu estava lá. Eu iria à sexta-feira ou ao sábado, comer umas pipocas, sentir a sala inteira para mim com 5 ou 6 pessoas. É que não há de estar a funcionar. Mas, nem que seja a 100 euros. Eu iria lá, estás a ver? Pronto. Aproveitemos para estar com a família. Não custa nada. E por isso, nós podemos fazer muita coisa, sabias? Nós podemos cuidar de nós com muito amor. E é isso que nós temos que fazer. E ao cuidarmos e estarmos então mais centrados em nós, tudo o resto também vai fluir melhor. Sem dúvida alguma que nós vamos sentir muito melhor connosco. E vamos ter a capacidade de fazer uma coisa única, que é, eu estou bem apesar da quarentena. Agora, eu aqui, como continuo na teoria da conspiração, nós temos que nos consciencializar de que vai haver outras calamidades. Nem que seja daqui a 2 anos ou 3 anos, e espero que de calamidade em calamidade não fechem as fronteiras. Sejam capazes de haver governos que fechem uma fronteira, mas que ajudem economicamente esse país. Nós estamos na cauda. E já se começa a dizer que vai ser pior que a Troika. Se vai ser pior que a Troika, como é que nós nos vamos levantar? Diz lá. Não sei. O que é que tu observaste na história da tua vida nestes momentos assim de grande dificuldade económica? O que é que, como características, destacas que é fundamental para superar e para andar para a frente? Sabes que eu tenho uma aranha. Nos momentos económicos eu tenho uma aranha que é fundamental. Ou seja, uma aranha é como se tu fazes uma circunferência e depois começas a colocar os diâmetros e não colocas vários raios, estás a ver? E em cada raio tu podes exatamente definir o que é que tu queres nessa situação de crise. É fácil. Vamos implicar aqui uma coisa que é fácil. Vamos imaginar que o primeiro raio que aparece eu ponho diversão. No segundo raio eu ponho família. No terceiro raio eu ponho carreira. No quarto raio eu ponho, por exemplo, relacionamentos. No quinto raio eu ponho o social. No sexto raio eu ponho, por exemplo, a saúde, a área financeira, a criatividade, o marketing, as ideias inovadoras. E depois faço 10 circunferências à volta destes raios. Vai de 0 a 10. E é a partir daqui que eu digo diversão. De 0 a 10, onde é que eu estou? Por exemplo, tu estás dentro de casa e se tu fizeres isso para a diversão, o que é que tu te divertes em casa? Se calhar ficas em 4. Tu ao fim de 5 dias sabes o que há de fazer. Sim. Não é? Ou seja, vamos imaginar com a família. Agora estás a ter pinteiro, não é? Mas é preciso perceber como é que eu estou com a família. Fez à porrada. Eu digo-te uma coisa, até mesmo a violência doméstica vai aumentar. Se tu achas que a violência vai diminuir, não penses. É capaz de haver mais criancinhas, é verdade, né? A malta não tem que fazer,
damos umas voltinhas, né? Daqui a 9 meses vamos ter os números. Vamos ter números, é verdade, aqui vamos ter números, não tenho dúvidas. Mas vai haver muita porrada em casa. Quer em relação aos filhos, quer em relação às companheiras ou às companheiras, né? Família, tu podes dizer, pá, eu estou bem com a família, faço as pazes, o convívio é porreiro, até posso pôr 9, estás a ver? E a minha carreira agora, neste preciso momento? Como é que eu estou profissionalmente? Parado, em casa, sem trabalho? 2, 3? Ou seja, e se tu fizeres a aranha, que é juntando os pontos todos, tu consegues perceber onde é que tu vais investir. Uhum. E tu consegues perceber exatamente o sítio onde é que tu vais investir. É isso que eu tenho feito sempre. Que é, no momento que, por exemplo, neste precisamente estou parado, sem consultas, e foi apenas uma estratégia minha de 15 dias. Para que as pessoas ficassem mais calmas, para que as pessoas fossem para casa agora tentar pensar como é que vão ser, e naturalmente que vou abrir o espaço. E vou abrir de 2 formas, né? Uma mensagem às pessoas, podem vir se quiserem à consulta presencialmente, vai haver apenas um conjunto de indicações para a casa de banho que vou explicar às pessoas, apenas, estás a ver? E vamos estar aqui na distância normal social da consulta. Quem quer por Skype ou por WhatsApp, ok, porra, nós vamos fazê-lo, né? Não sei, essa vai ser a minha aposta, estás a ver? Podia fazer pelo webinário um conjunto até de comunicações online, mas não iria sempre fazer um preço de consulta 100 euros por cada 50 minutos, porque entendo de que não estou ao desbarato. Uhum. Estás a ver? Ou seja, e que se tu estiveres calmo, se tu estiveres tranquilo, tu podes projetar o teu futuro. Se estiveres calmo e tranquilo, tu podes ver como é que está o teu negócio. Se estiveres calmo e tranquilo, tu podes fazer uma aposta, não é? Onde é que eu vou apostar? O que Então é que eu vou fazer? esse é um ponto-chave neste momento, é ganhar consciência e focar naquilo que é verdadeiramente importante para nós através da análise de nós próprios. Isso mesmo. É isso que tem que ser feito. E tem que ser feito o mais urgentemente possível, percebeste? É que se tu não fizeres isso urgentemente, muita coisa vai acontecer errado. Não é? Então chegou o tempo exatamente para isso. E mais coisas que tu queres saber, diz-me lá. Eu quero saber, na tua visão neste momento, de passar já por mudar de país, porque não nasceste em Portugal, vieste para cá em criança, já dentro do nosso país viveste também muitas coisas. O que é que na tua visão tu vês aqui como pontos positivos que nós temos, enquanto aqui portugueses, para nos agarrarmos e para alavancarmos assim que tudo isto amenizar? Em primeiro lugar, nós temos que pensar que os portugueses têm uma coisa boa e única, sabias? Que é a capacidade de sermos otimistas e de contar anedotas a qualquer momento. E isso é formidável, não é? Então nós temos que pensar exatamente nisso, que é agarrar o nosso otimismo, olhar para o nosso otimismo e dizer, eu vou vencer esta crise. Segundo aspecto, né? Os portugueses têm muitos conhecimentos, sabias? Se tu reparares, as maiores invenções que são no mundo são dos portugueses. Os grandes prémios mundiais. Então nós temos que pegar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria e no fundo buscar a nossa resiliência e dizer cá para trás, em todas as crises que eu tive, como é que eu saí dela? E é interessante porque as pessoas saíram de uma crise há pouco tempo, foi da Troika. Sim, é muito recente ainda. É muito. Então é preciso exatamente perceber isto, né? Como é que eu resolvi o problema da Troika, né? Como é que eu sobrevivi a esse tempo da Troika? Né? E aqui é importante uma coisa muito, que é, eu costumo sempre dizer, nesta fase, nós temos reações emocionais que são graves, sabias? Há pessoas que, no fundo, estão em conflito, estão em fuga. A fuga é o recolhimento dentro de casa, é o estar fechado, deprimido, triste, com medo que vai ser infectado. Não é bom, porque isso não te permite pensar. Outro aspecto, nós podemos lutar, sabias? E a luta é importante, que é, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou combater este vírus? Que estratégias é que eu tenho? Porque se tu fores capaz de lutar, tu não desistes. Então, quando tu não desistes, há aqui uma perspectiva dos portugueses que é fundamental. Nós temos de ser responsáveis. E a responsabilidade implica, tu tens uma família para sustentar. Então, eu tenho compromissos para cumprir. E os meus compromissos são compromissos profissionais. Porque aquilo que eu senti aqui no coronavírus é que as pessoas todas queriam ir para casa, sabes? Sim, sim. Todos querem ir para casa, não é?
Não é ir para casa que as pessoas resolvem o problema. As pessoas resolvem o problema enfrentando o problema. Nós estamos numa encruzilhada. Sabemos onde é que isto veio. Ninguém sabe para onde é que isto vai, sabias? Ou seja, o que é importante para mim? Há sempre um caminho que te acena no futuro, sabias? Tu estás vivo, vamos rir. Qual vai ser o meu caminho agora quando eu sair da crise? Tu não vais mudar de profissão, sabias? Tu vais continuar na Herbalife. Como é que eu vou chegar ao meu público? Então vamos criar aqui um sonho, não é? Que é o segundo passo, o sonho. O sonho é fazer com que as pessoas possam exatamente perceber que neste momento a Herbalife é muito importante para a sua saúde. Não é para a saúde mental, para a sua saúde física. Sim, física. Okay? E este é o caminho mais sensato, não é? O caminho mais sensato é vender algo que fortifique o seu sistema todo imunológico, não é? Que tem energia. E que eu saiba, a Herbalife está-vos a dar muita energia, não é? Sem dúvida. E agora, principalmente no teu ramo, isso é que tu tens que pensar bem, Bruno. Quais foram os caminhos que eu ainda não percorri? Quais foram? Já pensaste bem nisso? Tenho estado a pensar. Então é assim, o que é que te impede de começar novos caminhos? Segundo aspecto, o que é que era mesmo importante para mim que acontecesse a Herbalife e no posto que eu tenho? E às vezes nós esquecemos uma coisa que eu faço muitas vezes, que é pegar na minha rede social, quem são as pessoas mais importantes que eu conheço na minha vida. Fazer uma lista. E das pessoas mais importantes, quem são aqueles que são otimistas e os pessimistas. Não vale a pena falar com os pessimistas, hein? Uhum. Vamos falar com os otimistas. Porque os pessimistas estão cheios de medo, estão acagaçados. Não vale a pena perguntar nada. Agora, os otimistas, sim. E é dizer assim, perguntar-lhes a cada um deles qual é o caminho de volta. Isso é que é importante. Qual é o caminho de volta? E há caminhos de volta. Caminhos para voltar a fazer dinheiro. Caminhos para voltar a vencer. Mesmo em qualquer crise, sabias? Muitas vezes é aí que se criam as grandes oportunidades. Aliás, é isso. sempre. Ok? Então, eu costumo sempre dizer num ar de brincadeira que é assim, todos nós devemos fazer uma lista, o que é que me faz ser feliz? O que é que faz ser feliz? Porque toda a malta diz, quando é a minha, eu pergunto o que é que tu queres? Quer ser feliz. E quando eu pergunto às pessoas o que é ser feliz, ninguém sabe o que é. Uhum. Né? Eu conto sempre a história, né? Que um dia Deus estava zangado com os seres humanos, né? E disse aos seus deuses menores, vamos tirar a felicidade ao homem. Onde é que vamos escondê-la? E cada deus menor pensou esconder este homem, esta felicidade em vários sítios, sabias? Na montanha, debaixo da terra, no céu. E Deus, ele vai chegar a todo lado. Só há um sítio que o ser humano não sabe onde está a felicidade, que é dentro dele. Felicidade é bem-estar. E é isso que nós temos que procurar. Onde está o meu bem-estar? Onde é que está o bem-estar das pessoas? Como é que tu podes proporcionar, através da Herbalife, bem-estar? Diz-me. Quanto mais não seja perguntar e pegarem todas as pessoas que, no fundo, te adquiriram produtos, não é assim? Como é que eles se sentem agora? Fazer aqui um pequeno survey, uma pequena entrevista às pessoas. Como é que eles se sentem? Como é que eles agora gostariam de continuar a receber, no fundo, os produtos que eles estão habituados, né? Aconselhá-los em casa como é que eles vão fazer exercícios. Isso é que era importante. Ouvir as pessoas neste momento. Isso mesmo, ouvir as pessoas. Né? E era por aqui que as coisas têm de passar, sabes? Se tu fores capaz de ir por aqui, posso-te garantir que as pessoas vão gostar de estar contigo, vão gostar de saber do teu produto e as pessoas vão ser capazes de vencer. E é por aqui que nós temos que ir. E é neste precisamente que tens que perceber que é dentro do teu corpo que estão as emoções, não é fora. Procura dentro de ti a felicidade. O que é que me dá prazer fazer? E principalmente olhar para dentro de ti e dizer assim, onde é que está o meu futuro? O meu futuro está com quem? Está vivendo com quem? Está aonde? E isso é que é importante. Aliás, muitas coisas importantes já foram aqui faladas. Eu acho que fui focando as coisas que eu considerei que pudessem ser mais úteis para as pessoas, não é? Sim, e sem para dúvida. Nós todos, não é? Mas, sem dúvida. Não é? Isso é que é importante. Quanto mais não seja, as pessoas até podem criar em casa, não é nada que fazer, que é um modelo inimaginável. São coisas que tu podes
tentar fazer sem provar nada. É apenas um modelo. Que é, por exemplo, dizer assim, Deus existe. Como é que tu sabes? E agora vou encontrar provas que ele existe. E depois fazer o contrário. Eu vou encontrar provas que ele não existe. E isso pode ser muito bom para o negócio, sabias? Que é, se tu começares por aqui, era giro. É pouco provável que Deus exista, ou é muito provável que ele existe. Como é que eu estou num lado, como é que eu estou no outro? E connosco próprios vamos obter uma data de respostas bem importante. Não, aquilo que eu considero que é mais importante do que isso é em relação ao negócio, sabes? Sim. O que é provável acontecer, o que é improvável, de facto, não acontecer. E se a gente for capaz de avançar por aqui, naturalmente que a perspectiva abre-se. Agora, ninguém pense, Bruno, de que esta crise vai ser fácil de ultrapassar. A não ser que este governo entenda como é que as pessoas vão pagar. Por exemplo, neste momento tenho uma cliente minha que me disse, tínhamos uma consulta daqui a 20 dias, ela tem 20 anos de trabalho, trabalha na inspeção dos carros. O patrão mandou-a para casa e dizer que não lhe vai pagar o ordenado. Então os carros não têm que ir à revisão? Ou será que vai... Ou seja, eu sei que as autoestradas diminuíram 70% das pessoas andar na autoestrada, né? Porque ainda podemos, pelo menos um gajo pode sair de casa, entrar no carro e passear na autoestrada, né? Uma boa forma de aliviar, não é? Já o fiz. Isso mesmo, pá, acrescentarmos, dá uma volta, não é? Ela ficou sem ordenado, isso é possível? Eu acho que não. Isso merece uma queixa direta ao Primeiro-Ministro. Tu tens 20 anos de trabalho, vai para casa sem ordenado. Esta mulher, daqui a um mês, tem que pagar a renda de casa. Comprou há 8 meses um carro. Como é que vai pagar? Ou o governo tem uma atitude dizendo ninguém paga a renda de casa, ninguém paga as dívidas, porque os bancos agora vão se aproveitar de nós, sabias? Aposta o que tu quiseres. Vem um conjunto de subsídios. Já ouvi dizer, foi ontem, de que o governo vai dar subsídios a quem tenha 50 empregados. Tu tens? Eu não tenho. Não. Então tu não vais receber subsídios. Nenhum. Se calhar faturas tu muito mais do que os gajos têm 50. É provável. Não é? Diz lá. Né? Se calhar os gajos têm 50, estão a traquear toda a sua contabilidade, não é? E só têm prejuízos. Mas esses vão receber um subsídio. Sabes o que é que vai acontecer com o subsídio? Eu sei. Foi isso que aconteceu nas outras. Vão pagar as dívidas antigas do carro que ficou por pagar, uma dívida anterior que ficou, não sei o quê, mas não vão apostar na empresa. Porque não vai haver controle sobre isso. E então os bancos vão se aproveitar disso. Porque é bom para os bancos. Já pagámos uma crise bancária, não foi? O dinheiro que nós gastamos subsidiando os bancos, devíamos ter gasto no Sistema Nacional de Saúde. Era aí que devia ser a aposta. E não estávamos de quarentena. Aí podíamos receber todos os dias 50, 60 pessoas infectadas, não é? Porque vai chegar o dia, Bruno, aqui na teoria da conspiração, quando esta coronavírus, eu até gosto do termo corona, né? Corona dá para imaginar várias coisas, né? Quando este corona desaparecer, se calhar matou menos do que a gripe que nós tínhamos o ano passado. Exatamente. Se calhar em termos mundiais, irá matar menos do que nós podemos pensar. E eu sou sempre apologista, e que me desculpa a malta em geral, sobrevivem os mais fortes. Quanto mais coronas houver, se o meu corpo estiver preparado mentalmente, fisicamente, emocionalmente e na minha loucura que cura, eu não vou ficar doente, porque eu não acredito em doenças. Porque a doença está na alma, sabias? E a minha alma não tem 70 anos, sabias? A minha alma tem milhões de anos. A minha alma já esteve na Idade Média, Bruno. A minha alma já esteve na pré-história, sabias? Com os cromagnons, pá, nos neandertais, com os australopitecos, pá. É que eles sabem sobreviver. E vem agora, pá, um coronavírus. A diferença entre um neandertal de há 30 mil anos atrás, que acreditava que isto aqui era animista, né? Que os deuses estavam zangados comigo, a trevoada, né? E morri, olha, pá, morreu. Agora não, em 2 horas tenho tudo. Qual é o vírus, qual é o tratamento, qual é até a cor que eles têm. Mas estou igual na pré-história, sabias? Porque o vírus mata na mesma. Então, é aos mais fortes. É bom haver.
Naturalmente que as pessoas têm problemas imunológicos. A minha alma, se tiver um problema imunológico, a minha alma sabe porquê. E sabes porquê? Porque a minha alma está-me a dizer, está-me a imprimir no corpo o sintoma, sabes? E quando a minha alma imprime no corpo o sintoma, está a dizer, para, muda de caminho. Até uma unha encravada, Bruno. Se tens uma unha encravada no pé direito, ele vai-te a dizer aqui, duas coisas. Estás com problemas nos teus negócios. Segundo, estás a ser demasiadamente masculino ou demasiadamente ditatorial contigo próprio. Vamos mudar. Porque esta unha encravada pode ficar pior. E é a mesma coisa aqui. Eu sou da teoria de que, ainda bem, quanto mais micróbios houver, melhor é. Vejam os ciganos, os gajos morrem. Se calhar não morreu nenhum cigano. Eu não estou a dizer mal dos ciganos, não tem nada a ver com os ciganos, tenho amigos ciganos, é apenas de terminologia muito portuguesa. Podia falar noutra, porque não há raças para mim, não há etnia, para te dizer. Porque já não há famílias ciganas. Eu sou uma família cigana, sabias? Porquê que eu fui uma família cigana? Sabes onde é que eu brincava? Na rua. Na rua. A comer a porcaria toda que havia na rua, sabias? Horas na rua, pá. Mas uma vez limpei as mãos ou lavei as minhas mãos para comer o pão com a manteiga que ainda chupava os dedos, diz lá. Não. Quantas vezes é que eu entrava naquelas poças inundas, pá, inundas, e brincava lá dentro? Fiquei doente? Não fiquei, Bruno. Não fiquei. Eu sou desse tempo, sabias? Eu pertencia ao grupo dos ciganos. Não é o cigano que nós estamos a imaginar. Eu chamo cigano aquele gajo que está na rua, a criança que vive na rua. Porque antigamente chamávamos os vadios, percebes? Nós temos que estar aí. Temos que estar aciganados, que é viver em comunidade, viver na rua e permitir que os micróbios cheguem até nós. Porque eu estou preparado para os enfrentar. Muito bem preparado. Então, que venham, porque eles vão viver connosco a vida inteira. Todos os anos há um vírus novo. Todos os anos há uma doença nova. E é por aqui que o caminho vai, que é ganhando resistências, lutando com os vírus, e eu sou maior que eles, sabias? Então, eu acho que eles têm medo de mim. Em jeito de finalização é aproveitar este momento para ficarmos mais fortes. É ficar mais fortes e, se possível, pensar aqui na teoria da conspiração, que é a voltinha não é só a volta de casa. Sim. A voltinha é permitir que a gente tenha a capacidade de sair. Bruno, há praias vazias. Tu não podes ir para a praia. Uma coisa é um gajo ir para a praia, está de papo para o ar, toalha com toalha. Outra coisa é tu poderes passear na praia com o mínimo que há. Se a praia está cheia, tu não te vais meter na praia, naturalmente, no momento em que nós sabemos de que o corona é altamente grave em termos de transmissão. Não sabemos se é grave em termos de mortes. Não me parece. Uma comunidade inteira lá em cima no norte, quantos é que morreram? Já viste bem? Em Ovar, quantas pessoas morreram? Está tudo infectado. Porquê que já não há de ir para a praia? Não temos que andar uns em cima dos outros. Porquê que um gajo não pode ir para o jardim? É isso que me faz confusão neste estado de emergência. Porque amanhã, Bruno, nós vamos ter a polícia à porta para que tu não possas andar 200 metros. E temos os prepotentes todos. Nós vamos permitir que vai entrar tudo o que é totalitarismo, sabias? Posso-te garantir isso. Vamos entrar nos totalitarismos, ou de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Isso já nos leva aqui para outros caminhos. Nessa nossa conversa. Bruno, não sei se era isto que querias. Era isto mesmo. Para mim é sempre importante ouvir-te partilhar a tua experiência. E a sugestão, e aqui em jeito de conclusão e também de agradecimento, é todas as pessoas que nos vão ouvir poderem escutar nas entrelinhas e poder tirar aquilo que faz sentido para nós e que podemos pôr em prática hoje para ficarmos mais fortes. Não há dúvidas. Porque vamos vencer isto e vamos ficar melhores e mais fortes. Não tenho dúvidas, é o momento das grandes decisões. A decisão pessoal, a decisão familiar, a decisão profissional e mesmo uma decisão social, uma decisão económica, até uma decisão política, porque ele aí vem. Sabes? Ele aí vem. E provavelmente o que aí vem vai ser aquilo que são os extremistas a ganhar as eleições. Estou aqui para te dizer quem é o extremista mais tarde que vai ganhar as eleições. Vamos ver. Ok. Quem não conhece o Joaquim, não acompanha o seu trabalho, ele tem um site, joaquimarujo.com, dar algumas vistas de olhos
e esperamos que tenha sido aqui útil esta conversa onde o tema é empreendedorismo e se falou da coisa mais importante de todas dentro do empreendedorismo, que é nós estarmos bem e nós estarmos fortes. É isso mesmo. Então, Okay. muito obrigado, Eu é que Joaquim. te agradeço imenso. Felicidades para ti, felicidades para a tua família e que os teus negócios vão de vento em popa, está bem? Vão, de certeza, todos nós. Um grande abraço. Até à próxima. Tá? Adeus, até à próxima. Obrigado.